Hoje eu quero sintetizar um tema que minhas turmas sempre experimentam no primeiro dia de aula em cada disciplina, que é a importância do questionamento. O comportamento questionador é central para quem se dedica à pesquisa acadêmica, porque um projeto de pesquisa geralmente nasce de um questionamento genuíno, sincero e relevante, que será explorado ao longo do trabalho, ainda que não esteja formulado explicitamente na forma de uma pergunta. Então, esse processo, todos sabem disso, envolve a leitura de referências bibliográficas, a análise de dados e uma ou mais conclusões provisórias, né, que vão prestar contas com o questionamento inicial. Um exemplo da importância do questionamento é Sócrates, um filósofo grego condenado à morte por questionar os pensamentos dominantes da época. Estamos falando de 2.400 anos atrás, né? O comportamento questionador de Sócrates incomodava, né, as autoridades da época, que o acusaram de corromper a juventude ao incentivar questionamentos sobre os deuses que a cidade aceitava, sobre as tradições e sobre a própria estrutura de poder. Então, Sócrates foi julgado e condenado à morte por envenenamento. Apesar de Sócrates ser considerado um questionador extremo, o método socrático pode ser uma estratégia importante para quem faz pesquisa acadêmica. O método pode auxiliar tanto na formulação de boas questões de pesquisa, quanto no desenvolvimento do pensamento crítico do dia a dia, e isso vale para todo mundo, não só para pesquisadores, né? Algumas referências contemporâneas analisam e sintetizam o método de questionamento socrático, mostrando como pode ser útil para aprofundar elementos do pensamento de outra pessoa. Bom, é possível encontrar algumas dessas referências na descrição deste vídeo. Bom, Sócrates tinha um jeito impressionante de questionar as coisas, algo que ele achava muito importante para mostrar as fragilidades no pensamento das pessoas e no pensamento dele mesmo, né? A ele é atribuída a frase: só sei que nada sei. Todo mundo conhece, né, essa frase. Hoje em dia, entre quem faz pesquisa, não é preciso levar o questionamento ao extremo. Não há necessidade, por exemplo, de questionar qual é a forma da Terra, qual é a estrela mais próxima da Terra, se o planeta realmente mudou ao longo de milhões de anos, geológica e biologicamente, ou ainda se as câmaras de gás foram usadas durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos questionamentos ou lacunas envolvem detalhes sobre esses temas, mas os temas em si são tidos como fatos. É claro que numa abordagem educativa, pessoal, esses questionamentos podem ajudar na aprendizagem dos alunos e no aprofundamento dos estudos do professor. Por exemplo, no sexto ano do ensino fundamental, pode-se questionar a turma: qual a forma da Terra? Como sabemos se essa resposta é verdadeira? Tudo bem como um exercício no ensino, no autoestudo. Às vezes, as pessoas sabem algo, mas não sabem como justificar. E uma pergunta trivial, simples, como a forma da Terra, pode encorajar o estudo dos detalhes. Mas, claro, isso não vira uma questão de projeto de pesquisa com o intuito de descobrir qual é a forma da Terra. Menos ainda uma pesquisa que consumirá diretamente dinheiro público, não? Pois bem, o método de questionamento socrático pode ajudar tanto no ensino quanto na pesquisa de diversas maneiras. Vejamos então os elementos do pensamento que podem ser questionados de modo bem prático. Vamos apresentar aqui alguns exemplos úteis para qualquer pessoa, especialmente para quem se dedica à pesquisa, né? Estamos vendo aqui alguns desses elementos do pensamento que podem ser questionados com o método socrático. Então, toda a estrutura de pensamento possui pontos de vista, propósitos, questões, informações, dados, experiências, interpretações, inferências, conclusões, soluções, conceitos, teorias, princípios, modelos,
suposições, implicações e consequências. Então vamos começar com o objetivo. Tudo tem um objetivo, um propósito, uma agenda, todos sabem disso. Podemos questionar uma pessoa, por exemplo, qual o propósito deste seu comentário? Ou podemos questionar ainda, qual o objetivo deste artigo? Qual o objetivo desta reunião, deste relacionamento? E assim por diante. E além do objetivo, podemos questionar a própria questão ou pergunta em discussão. Essa pergunta é a melhor para focar este tema? Ou há outras perguntas mais importantes que não foram levantadas? Do ponto de vista conservador, a pergunta é X. Do ponto de vista liberal, é Y. Como a pergunta pode ser colocada em outra perspectiva, ou em outras perspectivas? Um dos questionamentos mais importantes para nós, pesquisadores, é sobre as informações, os dados, as evidências, as experiências. Como sabemos se estas informações, dados, evidências são precisas? Em quais evidências ou dados você se baseia para dizer isso? Como foi a coleta ou construção desses dados, dessas evidências? Também é possível fazer esses questionamentos sobre os dados, as evidências, durante a leitura de um texto científico, né? Questionando conclusões. Como você chegou a essa conclusão? Existe outra conclusão plausível, tendo em vista esses dados? Acredito ser muito interessante também a possibilidade de questionar conceitos, ideias. Qual o conceito ou ideia principal usada no seu raciocínio? Estamos usando o conceito apropriado ou precisamos reconceitualizar o problema? Pessoal, todo e qualquer termo possui mais de um significado, mesmo entre super especialistas. Claro que alguns termos mais morais, como amizade, amor, bem, mal, geram muito mais diversidade de significados, em relação, por exemplo, a alguns termos das ciências naturais, das ciências exatas. Mas ainda nestes casos, haverá divergência. Se estivermos falando de educação, o próprio termo educação depende muito do quadro considerado. Por exemplo, Gardner falaria de inteligências múltiplas, Derrida falaria de desconstrução, os nossos avós falariam em outra perspectiva. Então, em uma discussão, é preciso saber qual o conceito que a outra pessoa está usando. E na sua pesquisa, por exemplo, quais são os termos-chave, aqueles que se destacam nos objetivos gerais específicos, né? Por exemplo, se é democracia, mapa conceitual, negacionismo, alfabetização científica, quais autores serão usados para construir o conceito que a pesquisa vai considerar? Uma professora minha do doutorado usou um exemplo bem humorado em uma palestra, né? Bom, primeiro nós sabemos que não há só um conceito para o termo saúde. A Organização Mundial de Saúde apresenta alguma coisa, mas não há unanimidade. E o exemplo dela foi o seguinte: durante os trabalhos em uma sala de cirurgia, os médicos não vão aguardar o fechamento da discussão sobre o que é saúde para poder iniciar os procedimentos cirúrgicos. E, no meu ponto de vista, a mesma lógica vale para uma pesquisa acadêmica. É possível haver mil conceitos sobre democracia, sobre negacionismo ou sobre alfabetização científica. Não se vai esperar que haja um consenso na comunidade científica para assim iniciar a pesquisa. Escolha o conceito, escolha as referências e siga a pesquisa considerando o conceito escolhido, ainda que não seja algo definitivo, fechado, permanente, mas é o que será considerado como válido para executar a pesquisa. Tá? O método socrático também permite questionar consequências, perspectivas. Por exemplo, se isso que você está propondo for feito, quais as consequências? Quais as implicações ou consequências do uso desta metodologia? Quais implicações desta política? De qual ponto de vista a questão está sendo analisada ou deve ser analisada? Do ponto de vista legal, do ponto de vista religioso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista químico ou político? Então, há muitos outros questionamentos que podem ajudar a aprofundar as informações. Será possível você dar
3 ou 5 exemplos disso que você está falando? Você pode detalhar melhor esta afirmação? Como podemos verificar se isso é verdade? Como podemos observar, há muitas possibilidades de questionamento. Tá? Um artigo de minha autoria foi publicado demonstrando como usar o método de questionamento socrático nas interações com o chat GPT. Quando ocorreu a submissão do manuscrito, não existiam as demais inteligências artificiais do tipo. E este artigo demonstra o quão ricas podem ser as nossas interações com o chat GPT e outras inteligências artificiais de conversação usando, né, o questionamento socrático. A referência também está na descrição deste vídeo. Bom, espero que esta comunicação tenha sido útil e inspiradora para novos insights. Até a próxima.